Bom dia, bom dia. Tá começando o Paracatu Rural com essa chuvinha maravilhosa que está caindo. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Boa Vista FM. Bom dia para você que está no campo ou na cidade, você que está trabalhando, descansando. Bom dia. Bom dia também para o Sandro Mundim. Sandro, você gosta de pescar em período de férias, descanso, né? E quem não gosta? Pois é difícil achar uma pessoa que não goste, né? E mesmo aquele que não gosta da pesca propriamente dita, não dispensa a tranquilidade de um ambiente que esse ambiente de pesca proporciona, né? O senhor Vilmar, ele encontrou aí num dia desses e disse que gostaria de saber como montar um Pesque Pague. Por isso, nosso tema hoje é esse. Pesque Pague é uma grande opção para os pescadores do centro urbano, pois permite que as pessoas possam praticar a pesca amadora próximo de casa. Pois é, a pesca recreativa tem ganhado impulso e novos adeptos no Brasil, e aqui em Paracatu, é claro, não é diferente. A pesca recreativa em sistemas aquáticos de domínio privado, os chamados Pesque Pague, como tanques, lagos, represas em fazendas e sítios, começam a assumir importância igual ou mesmo superior à da pesca recreativa em sistemas aquáticos de domínio público, como rios, grandes reservatórios e lagos. Jair Tostes, veterinário, nos conta sobre esta empreitada. Então, o princípio básico que a gente tem, né, que é ter uma visita técnica na propriedade, ver o produtor, de onde que está vindo aquela água, qual a sua origem, se ela é a origem de uma nascente, de um rio, se ela é de uma cisterna. E é muito importante também a gente ver as legislações ambientais do estado. Alguns estados têm mais restrições quanto à legislação ambiental. A gente vê se é uma área de preservação permanente, aonde que você tem que respeitar as leis ali. Se você vai tirar uma água de um rio, aí você tem que também pedir outorga para poder retirar a água desse rio e esperar, aguardar essa parte de licenciamento para a pessoa poder estar fazendo a questão da construção dos viveiros. Pesque Pague funciona perfeitamente como excelente alternativa de empreendimento em propriedades rurais, pois representam a possibilidade de aproveitamento de áreas e recursos aquáticos pouco utilizados, proporcionando acréscimo de renda significativa ao patrimônio. Alguns estados têm algumas legislações que flexibilizam para o pequeno produtor, que tem uma lâmina d'água até 4.000 metros quadrados de lâmina superficial. Ele não precisa fazer o licenciamento ambiental, que é um processo mais complexo. Ele pode estar requerendo isso diante da Secretaria da Agricultura, essa dispensa. Um técnico da Emater vai na propriedade, vê se realmente ele se enquadra, monta o processo e é dada a licença. Além da renda com os potenciais clientes que vão ao Pesque Pague, o produtor ainda conta com a possibilidade de vender os peixes para hotéis, peixarias, indústrias, supermercados, mas a quantidade de água para que seja implantada essa ideia deve ser levada em conta. Uma outra coisa muito importante, o segundo passo, a gente vê a quantidade de água que o produtor precisa, né, para movimentar esse tanque, né? Em média, nós solicitamos que a pessoa, né, tenha uma vazão de água para esse tanque de 1,5 litros por segundo para cada 1.000 metros quadrados de lâmina d'água, né? Então seria aí um terreno de 100 por 100, estaria dando isso aí, com 5 a 10% de reposição de água ao dia. O que é isso? É a água que entra no reservatório. Se nós temos um reservatório aí de 100.000 litros d'água, 5.000 litros ou a 10.000 litros teria que estar saindo desse reservatório e entrando água limpa nesse mesmo volume, completando esse estágio. De preferência, se essa água for por gravidade, ela escorrendo, sem a utilização de bombas, para reduzir o custo deste produtor. Gente, em hotéis fazenda também pode ser implantado o Pesque Pague. Construídos nesses locais, os tanques são mais um atrativo para a clientela, otimizando inclusive a utilização da estrutura pré-existente, como piscina, playground, salão de jogos, anexos normalmente existentes em Pesque Pague bem montados. A montagem de uma estrutura ideal de um Pesque Pague não é um investimento barato, porém, o máximo de aproveitamento das estruturas já existentes pode reduzir bastante o custo de implantação de um projeto. Fazendas tradicionais, por exemplo, podem transformar a sede em uma pousada e ainda promover espaços para lazer em antigas benfeitorias, como, por exemplo, os currais e galinheiros, ajudando a compor o clima rural, que é apreciado especialmente pelas crianças. É recomendável pelo menos 2 tanques,
que eles estejam disponíveis, pois, além de proporcionar a escolha, a existência de pelo menos 2 tanques permite também ao pesqueiro continuar operando no caso de um dos tanques apresentar problemas com qualidade de água, doença, ou então necessitar drenagem para renovação do estoque de peixes. A área, né, que você vai implantar tem que ter pouca declividade, não pode ser uma área muito rampada, porque aí você vai gastar muito com máquina, fazendo aterro, fazendo escoramento, que uma declividade até 2%. Seria o seguinte, em 100 metros de comprimento, esse tanque, a parte inicial para a parte final, teria um desnível de 2 metros só. A outra coisa também é ver o tipo de solo que você tem. Esse tipo de solo, o que acontece? Se for um solo muito arenoso, a quantidade de água que você vai estar colocando ali, ela vai ser reabsorvida pelo solo. Então você vai colocar meio tanque, ele esvazia e ele vai chupando aquilo ali. Então o ideal é que seja um local onde que a terra tem uma proporção mais ou menos de 40%, né, de argila e 60% de areia, que aí a água vai ficar retida nesse local. Se não tiver essas condições, o que a gente usa? A gente vai ter que usar uma lona para cobrir esse chão para que essa água não seja absorvida. Tanques de 2.000 a 4.000 metros quadrados e com profundidade de 1,20 m a 1,5 m são de um bom tamanho para um pesque-pague, pois permite acomodar boa quantidade de pescadores e um considerável estoque de peixes, além de serem facilmente manejados com o uso de redes de arrasto para remoção de estoques residuais de peixes. Se a pessoa for preciso usar esses aparelhos nossos oxigenadores, então ela precisa de ter uma energia elétrica. Hoje nós dispomos da energia elétrica que vem da própria energia gerada nas usinas hidroelétricas, mas também a gente tem placas, né, fotovoltaicas que transformam energia luminosa em energia mecânica e elétrica, ele consegue movimentar esse oxigenador. Outra coisa importante, né, se ele for ter uma piscicultura muito grande, é a questão da mão de obra. Um tanque hoje que você vai ter aí, uma criação mais ou menos de 2.000 alevinos, né? Uma pessoa só consegue tomar conta desse tanque, porque o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar tratando desses alevinos 3 vezes ao dia no mínimo. Então ele joga a ração de manhã, joga a ração na hora do almoço e joga essa ração à tarde. Como ele vê que aquela ração é suficiente para aquela quantidade de alevino? Nós temos algumas tabelas orientadoras que no início ele joga mais ou menos, quando alevino, 1 grama por alevino. Se você tem 1.000, vai jogar 1 quilo. Joga e espera 15 minutos. Se esses alevinos comerem aquela ração, significa que é a quantidade certa. Se sobrou a ração, já na segunda remessa que você for dar do dia, você diminui a quantidade de ração. Também interfere nessa alimentação a questão do tempo. Se o tempo está muito frio, o peixe, né, é um animal pescilotérmico, então ele abaixa o metabolismo dele e a ingestão dele é muito pequena. Tanto que observa as pessoas que são pescadores que na época que está frio ninguém vai pescar, porque o peixe, como se diz, ele está enlocado, ele fica escondido, então ele alimenta pouco, precisa de pouco alimento e cresce pouco. E nessa época também é uma época que morre muito peixe, se não tiver as condições adequadas. As principais espécies de peixes utilizadas em pesque-pague são o pacu, tambaqui, tambacu, tilápia do Nilo, carpa cabeça grande, carpa húngara, piava-sul, bagre africano, truta, arco-íris, black bass e também tucunaré, pintado, matrinchã, surubim e dourado. A questão também dos insumos é muito importante. Os insumos aqui são os alevinos, são os filhotes de peixe, e a questão da ração, aonde a pessoa vai adquirir. Porque muitas vezes as pessoas compram alevinos de uma fonte não confiável, de alevinos que não têm uma boa carga genética nem nada, então, e a ração a mesma coisa. Às vezes compra rações que tem poucos dos constituintes que são necessários ali, que basicamente são a soja, o milho, né, e aí os sais minerais e vitaminas. Então tem pouca quantidade, às vezes, desses produtos. Então não vai surtir o efeito necessário na criação desses peixes. Outra coisa muito importante, vias de escoamento, né? Esse peixe meu é produzido a que distância do centro consumidor, que estradas que eu tenho para chegar para buscar esse peixe. E a questão do mercado consumidor. Muitas vezes a gente começa um empreendimento, né, perguntando primeiro para o produtor, para quem que você vai vender o peixe?
Porque não adianta eu produzir aí 2 safras de 2.000 peixes por ano se eu não tenho que ir para quem vender. E muitas vezes a gente começa produzindo peixe e depois vai procurar comercialização. Então, quando ele vai no mercado, ele tem a dificuldade de vender esse peixe, porque novamente ele não pode vender o peixe, limpar o peixe, preparar esse peixe e está vendendo na feira, está vendendo no supermercado, na padaria, porque nós temos as normas de vigilância sanitária que as pessoas têm que passar por uma fiscalização para não levar um produto contaminado, um produto de baixa qualidade, que foi armazenado de forma inadequada para o consumidor, que isso pode levar a problemas de doença, né? Então é muito importante essa questão. Pois é, e para comprar os peixes, o produtor deve observar, por exemplo, o fluxo diário, semanal e mensal do Pesque-Pague e dos índices de captura diário, mensal e por pescador. Assim fica possível ao proprietário do Pesque-Pague planejar melhor quando, quanto e como adquirir o peixe. Como adquirir é de especial importância, já que o sucesso de um sistema de pesca recreativa depende em parte da eficácia das operações da piscigranjeira ao Pesque-Pague ou de um viveiro a outro dentro do próprio Pesque-Pague. Bastam algumas operações de transporte mal sucedidas para tirar o Pesque-Pague de atividade. Por fim, alimentar os peixes em tanques de pesca tem inúmeras vantagens. Proporciona um incremento significativo no estoque de peixes, ajuda a mantê-los com um bom vigor e aspecto saudável, reduz os problemas de agressão entre peixes de diferentes espécies e tamanhos e possibilita regular os índices de captura.